Fala galera, eu tô voltando aqui hoje para dar continuidade naquele último vídeo que eu fiz, né? Então eu parei na parte onde a minha avó tinha ido me buscar lá em Chapecó e tinha comprado a passagem para mim, para eu poder voltar para minha cidade, né? De ônibus. Desde aquele dia, desde aquela convenção, naquele 26, 27 e 28 de junho de 2009, onde 4 agências, 3 de São Paulo e uma do Rio de Janeiro, mostraram interesse por mim, mas só a 40 graus o Sérgio Matos, assim, que demonstrou muito mais interesse do que as outras, porque a partir daquele dia ele começou a ligar lá em casa, mandava e-mail, falava com a minha mãe, e a gente começou a pensar, pô, será que eu vou dar certo? Será que é isso mesmo? Né? Mesmo não acreditando muito, não sabendo do que se tratava, o que era ser modelo, como era a vida de modelo, como era uma vida fora dali, né? Cidade pequena, a gente não tinha muita informação. Então o que a gente fez foi começar a pesquisar na internet para saber se essa empresa, 40 Graus Models, era uma empresa idônea, era, né, uma empresa confiável, se realmente existia, se tinha um endereço, quem era o Sérgio Matos, né? E a gente achou, né, viu, pesquisou e viu que era uma empresa, né, que era confiável e, enfim, aquilo começou a me dar forças e eu queria ir para o Rio de Janeiro. Mas como que eu iria ir para o Rio de Janeiro, né, sendo que eu não tinha dinheiro nem para ir para Chapecó, que era ali do lado, 60, 70 quilômetros, eu tive que ir com dinheiro emprestado. Como que eu iria para o Rio de Janeiro? 2 meses se passaram, né? E eu pensando no que eu iria fazer, até que um certo dia, né? Eu trabalhava na mecânica com meu pai. Eu decidi falar com o prefeito da cidade, na época. Eu falei com o prefeito. Fui lá no gabinete, fui lá na prefeitura, cheguei lá e pedi para a secretária que queria falar com o prefeito. Ela disse que eu não podia falar com o prefeito porque o prefeito não podia me atender e não sei o que. E eu falei que eu não ia embora até que o prefeito não falasse comigo, que ele não tivesse 5 minutos para falar comigo, que eu precisava falar com ele. Eu insisti até que o prefeito me deu 5 minutos para falar com ele. Eu entrei no gabinete dele, conversei com ele, né? Falei do que se tratava. Na época ele me ajudou. Ele me deu R$100 na época, tá? E ele iria me dar a passagem de ônibus da minha cidade até São Paulo. E com os outros R$100 eu iria comprar a passagem de São Paulo para ir até o Rio de Janeiro. Então, para eu chegar, eu já teria como ir ao Rio, né? Mas na minha cabeça eu sabia que aquilo não era o suficiente. Então, até por isso, eu falei com 2 vereadores. Eu consegui mais 50 de cada um. Eu já tinha R$200. Mas eu ainda achava que aquilo não era suficiente. Como que eu iria até o Rio de Janeiro sem dinheiro, sem nada, né? E nunca tinha saído da minha cidade, não sabia como é que era a vida lá fora, não sabia como que era, né, a vida além dali. A única vez que eu tinha saído mesmo de casa foi em 2007, que eu fui até Cascavel, que eu jogava bola, mas eu fiquei pouco tempo lá, então, e não tem nem como comparar Cascavel ao Rio de Janeiro, né? Então, eu continuei pensando sobre o que eu ia fazer, até que um dia eu lembro que teve a inauguração de uma empresa, o nome é Jundir, na minha cidade, de máquinas agrícolas, onde eu conhecia um dos sócios, um dos donos, né? E até porque meu pai tinha mecânica, meu pai sempre consertava os tratores dele, as máquinas deles, então eu sempre estava lá na fazenda deles, ou eles traziam, né, os tratores e as máquinas para a gente consertar. E então eu fui na inauguração da empresa dele naquele ano. Eu cheguei no começo da festa e falei, olha só, eu preciso trocar uma ideia contigo, quero falar com você. E aí ele falou para mim, olha, o que é, do que se trata? Aí eu falei, não, eu quero falar com você em particular. Quando você estiver indo embora, você por favor me avisa que eu te acompanho até a caminhonete para te falar. Eu falei, ok. Fiquei ali, né, na festa, aproveitando, né. Quando chegou quase no final da festa, ele veio, bateu no meu ombro e falou, ó, tô indo pra caminhonete, se você quiser falar comigo, eu tô indo embora. Eu falei, ok. Eu fui atrás dele lá na caminhonete,
E cheguei lá, eu não conseguia falar do que se tratava, o que eu queria, o que eu não queria. E aí ele falou pra mim: fala logo, moleque, que eu tenho que ir embora, que eu tô... Já deu minha hora já. E eu caminhando de um lado pro outro, pra frente e pra trás, e não conseguia falar, nervoso, né? Porque, gente, é muito difícil, é muito complicado você pedir dinheiro pros outros, né? E até que eu falei assim: ó, cara, uma empresa, uma agência de modelos lá do Rio de Janeiro tá me chamando pra ir pra lá, dizendo que eu posso ser modelo, que isso e aquilo, e eu não sei direito do que se trata, não sei o que é, não sei te explicar sobre o que é, mas eu gostaria que você me ajudasse, se você pudesse me ajudar, eu falei pra ele. E ele falou: de quanto você precisa? Aí eu pensei assim: cara, não tenho nem noção de quanto eu vou precisar. Ele falou pra mim, ele virou pra mim e disse: olha, eu vou te dar 500, e se você precisar de mais, você me liga, ok? Cara, eu sempre costumo dizer que naquele dia, aquele cara foi o homem da minha vida, né? Porque quem que do nada assim puxa e te dá 500 reais sem saber o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Mas ele acreditou em mim, ele viu, né? E eu peguei aqueles 500 reais, agradeci ele muito, né? Até hoje, 10 anos depois, eu não esqueço. Posso estar fazendo minhas orações, estou fazendo qualquer coisa, eu lembro dele, eu lembro do prefeito, eu lembro dos 2 vereadores, eu lembro das pessoas que me ajudaram, né? Então, eu dei muita sorte, além disso, porque eu tenho, né, um tio 3 tios que são caminhoneiros. Mas um deles, que puxava a porta na época, tio Quinho, ele, graças a Deus, ele pegou um push naquela época, uma entrega para São Paulo, e na sequência ele iria para o Rio de Janeiro. E a minha tia Lud, ligou lá em casa e falou pra minha mãe: olha, Carmen, eu sei que o Vinícius tá querendo ir pro Rio de Janeiro e o Quinho tá indo semana que vem pro Rio. Se ele quiser carona, ele ajuda o Quinho na entrega de portas em São Paulo ali, e depois o Quinho deixa ele lá no Rio de Janeiro. Falei: o quê? Na hora. Aceitei, na hora. Por que eu aceitei? Porque eu não iria gastar aquele dinheiro que eu tinha conseguido, né, das pessoas. Eu iria com meu tio de caminhão, e ele seria uma pessoa também para chegar comigo lá no Rio de Janeiro, né? Para não chegar sozinho, para não me largar assim, sem saber com quem realmente eu ia ficar. E passou essa semana, chegou o dia de eu ir para a cidade do meu tio. Eu fui para casa, né? Meu pai, na época, não gostou muito da ideia, porque eu estava saindo, eu estava abandonando ele. Até teve um dia que ele me escreveu um e-mail aqui, não faz muito tempo, né? Que ele falou que aquele dia o mundo dele desabou, caiu, né? Porque querendo ou não, a gente era um pro outro, um o braço direito do outro, trabalhava junto a vida inteira, tava ali, né? Junto na oficina todos os dias, e ele viu que o filho dele estava indo embora. E naquele meio tempo que eu estava indo para casa para arrumar minhas coisas, para pegar um ônibus, minha mãe já estava em casa chorando, que meu pai já tinha ligado para ela, falando que eu estava doido, que eu estava indo embora, que isso e aquilo e tal. Quando eu cheguei, minha mãe chorando, pedindo pelo amor de Deus, que eu não falei: mãe, tô decidido que eu vou embora, eu vou pro Rio de Janeiro. Vocês não me inscreveram nisso? Agora vocês têm que me apoiar. Não é? Vocês que começaram com essa ideia, eu não sabia de nada disso, então agora vocês me apoiem. E aí eu fui para a rodoviária, comprei a passagem para Xanxerê, porque eu achava que em Xanxerê iria ter um ônibus para a cidade do meu tio, que é onde eu tinha que pegar carona de caminhão com ele. Quando cheguei em Xanxerê, eu fui descobrir que não tinha ônibus para a cidade do meu tio. Isso devia ser mais ou menos 1 da tarde, mais ou menos, algo assim. O caminhão do meu tio tinha que sair às 6. Era cerca de 60, 70, 80 quilômetros máximo de Xanxerê para ir para o Mirim. Não lembro exatamente qual a quilometragem de lá. Mas claro que a pé eu não iria chegar, nunca, jamais.
Então eu liguei pra minha tia e falei, tia, não tem ônibus, o que eu faço? Minha tia pega um táxi, vai pra tal posto, um posto que ela me disse lá na época, pra ir, que ela falou que passavam uns caminhões graneleiros, que sempre davam carona pra estudantes ou algo assim, alguma pessoa que tava indo pra aquela direção. Eu peguei aquele táxi, fui, falei pra ele me deixar lá naquele posto, pá, me largou lá no posto. Fiquei uma meia hora lá assim e não passou um caminhão. Liguei pra minha tia de novo, falei, tia, a hora tá passando e não passou o caminhão aqui, o que eu faço? Não sei o que fazer, né? Tava batendo desespero já, porque tava com medo de perder a carona com meu tio. Ela falou, liga pro taxista de volta, graças a Deus eu segurei o telefone do taxista, né? Liga pra ele de novo e pede pra ele te pegar e te deixar na saída da cidade, lá na frente do cemitério. Falei, tá bom. Liguei pro taxista, ele me buscou, me largou lá na saída da cidade. Quando eu desci do táxi, o primeiro caminhão que passou, eu já fiz assim com a mão pra ele parar. Ele parou, perguntou pra onde eu ia. Eu falei, cara, eu vou pra Ipumirim. Ele falou, ó, vou até antes de Ceará, te ajuda? Eu falei, vamos pra frente, vamos embora. Entrei naquele caminhão com aquele cara e fui. Ele me largou no meio da BR. Quando eu cheguei... Aí ele me largou no meio da BR. E ele entrou, né, pra uma outra estrada de chão lá pro interior, que ele tava fazendo as entregas dele. Fiquei ali na BR não sei quanto tempo esperando, até que um próximo carro parou. Perguntou também pra onde eu ia, expliquei. O cara, eu vou até Ceará, te ajuda? Falei, vamos pra frente. Em Ceará, o cara falou, eu vou te largar num ponto de ônibus, porque vai ser mais fácil pra você, pra pegar uma carona, né? Então ele me largou num ponto de ônibus, eu consegui outra carona lá nesse ponto de ônibus. Parou outro carro, me deu carona, expliquei novamente o que era. O cara foi e me largou no trevo, porque esse cara estava indo para Concórdia, então ele passava no trevo que dava acesso à cidade do meu tio. Pensei, pô, ali no trevo pelo menos meu tio vai ter que passar, eu não vou perder minha carona mais. Falei, vou com esse cara. Fui com ele até, e lá era a Polícia Rodoviária Federal. Chegando lá, ele me largou lá, eu peguei e fui na polícia. Cheguei lá na polícia e falei pros policiais, vocês têm como me ajudar a parar um carro aqui, assim, eu quero ir pra Ipumirim, eu tô indo pra casa do meu tio. Aí o policial me respondeu, olha, a gente não tem como obrigar ninguém a te levar. Eu falei, não precisa obrigar ninguém, é só você parar um carro, porque você mandando um carro parar e eu pedindo pro carro parar é totalmente diferente, é muito mais fácil, né, você conseguir parar um carro do que eu. E o policial, tá bom. Ele parou um carro e foi lá e perguntou pro cara, né, se o cara poderia me dar carona, me levar. O cara não tava querendo muito, até porque, né, é muito difícil a gente conseguir carona, né, ainda mais por mais que eu era um moleque e tal, mas eu tava com uma mochila, você nunca sabe o que tem dentro de uma mochila, é difícil, né, alguém querer dar carona. Eu mesmo não dou carona, né, porque eu tenho medo. Mas esse cara começou a me olhar assim e me chamou, falou, vem aqui. E falou, pra onde você vai lá em Ipumirim? Eu falei, eu vou lá na casa do meu tio. Ele, quem que é teu tio? Eu falei, o Quinho. Ele, Quinho, marido da Lud? Eu falei, é esse mesmo. Eu falei, não conheço teu tio. Embarca aí, vambora. Uma coincidência rara, o cara conhecia meu tio, porque ele era da mesma cidade, né? E me deu carona até lá. Quando eu cheguei na casa do meu tio, eu lembro que meu tio tava terminando de enlonar assim o caminhão, já finalizando, já pra sair. Eu lembro que deu tempo de eu chegar, tomei um banho, minha tia preparou um cafezão pra mim e aí meu tio, a gente caiu na estrada com o caminhão. A gente dormiu em algum lugar do Paraná naquela noite, não sei aonde, agora não lembro o nome da cidade. Foi num posto que a gente parou pra dormir. No outro dia a gente seguiu viagem, a gente ficou aqui em São Paulo uma semana entregando porta, viajando pra lá e pra cá, entregando e pá, pum, entrando num monte de lugares aqui. Eu nem conhecia São Paulo, né? Nunca tinha vindo pra São Paulo. E aí depois disso a gente foi, meu tio tinha que fazer a última entrega, que era no Rio de Janeiro. E aí a gente foi pro Rio. Não lembro quantas horas de viagem com o caminhão. Lembro da gente descendo na Serra das Araras. Lembro quando começou a Baixada Fluminense ali, que começa, né? Eu lembro assim que quando eu via na TV, não era o que a TV mostrava pra mim. Eu tomei até um choque assim, eu fiquei, nossa gente, esse é o Rio de Janeiro?
Porque a televisão mostra o quê? O Cristo, o Pão de Açúcar, as praias, as partes lindas e bonitas do Rio de Janeiro, né? Que todo mundo gosta. Mas eu vi outra realidade ali chegando no Rio de Janeiro. Eu falei, tio, esse é o Rio de Janeiro? Né? Eu com 19 anos, acabado de fazer 19 anos, né? Um moleque. Ele, não, é aqui que começa o Rio de Janeiro, isso é o Rio de Janeiro. Eu comecei a perceber que não era aquele mar de rosas, né? Como o Rio de Janeiro que eu conhecia. Antes de a gente ir até Botafogo, onde era a agência 40 graus na época, e a gente não sabia onde era 40 graus, né? Então meu tio parou e pegou um chapa na época. Um chapa, para quem não sabe, é um guia, um cara que, né, que você paga para ele te leva aonde você quiser dentro da cidade, né? Então a gente foi para Botafogo, Rua Guilhermina Guinle, lembro muito bem até hoje onde que era a agência lá na época. Não sei como meu tio conseguiu entrar com aquele caminhão naquele tamanho lá no Rio de Janeiro, com aquele trânsito todo, aquele caos daquela cidade, e conseguiu parar o caminhão perto da agência. Algo raro, algo que, tipo assim, impossível você parar um carro, ele parou um caminhão grande. E aí ele deixou o alerta ligado do caminhão e foi comigo até a agência. A gente foi lá até a agência, ele foi lá para ver se realmente a agência existia e tudo mais. E me largou lá e foi embora. Eu lembro que quando eu entrei na agência, tava um amigo meu, o Éder, que eu tinha conhecido ele na convenção em Chapecó. E tinham várias meninas assim, né? Todas as meninas no vestido, altas, no salto, coisa mais linda, algo que eu nunca tinha visto assim na minha vida. Eu falei, nossa senhora, eu tô no paraíso. E eu entrei parecendo Nesta Capitinga na agência, né? Meu Deus do céu. E eu entrei assim e perguntei, aqui que é 40 Graus Models, aqui que é a agência do Sérgio Matos? Falei, é aqui. Então você avisa o Sérgio Matos lá que eu vim aqui pra ser modelo, falei pra ele na época, né? Bem capial do brejo mesmo, assim, bem do mato, da roça, sem jeito nenhum. E com aquela mochilinha nas costas, aquela camiseta toda suja de pó por entregar a porta, um shortinho pelo joelho, assim, sem vergonha nenhuma, eu era eu mesmo. E entrei na agência assim, gordinho, 95 quilos na época, porque eu era mecânico. Não é que eu era gordo, mas eu era cheinho, não tinha um corpo pra modelo, né? Aí entrei assim na agência, lembro muito bem de um booker, não vou falar nomes porque eu não trabalho com nomes, mas ele virou pra outra booker e disse, nossa, agora o Serginho tá trazendo modelo plus size pra agência. Rapaz, eu dei uma olhada pra aquele cara, não falei nada, quer dizer, eu não falei nada, eu só olhei. A olhada que eu dei pra ele já deve ter entendido o que eu quis dizer. E fui, dei um abraço no Serginho e tal, e fiquei no Rio de Janeiro. Naquela época, acho que eu fiquei por 2 meses, não trabalhei, né? Porque eu tinha que emagrecer, eu não tinha book, eu não tinha experiência, eu não tinha nada, eu não sabia de nada naquela vida. E aí eu fui pra casa, depois eu voltei de novo, eu lembro que teve aquele Fashion Rocks, na época, em 2009. Conheci uma pessoa que me ajudou muito na época, que eu sou muito grato também. E depois eu fui pra casa, por causa dessa pessoa, andei de avião pela primeira vez, né? E aí eu voltei, acho que eu voltei, depois eu voltei pra São Paulo, onde teriam os castings de São Paulo Fashion Week e do Fashion Rio. Eu vim aqui, fiz os castings e voltei para o Rio de Janeiro. Naquela época eu fui recordista dos desfiles no Rio. E peguei todos os desfiles assim e comecei a dar entrevista para várias coisas, assim, várias coisas. Estava sendo entrevista minha, R7, Video Show, Capricho. E então eu comecei meio que eu fiquei conhecido como o mecânico da moda, porque eu trabalhava com meu pai na mecânica, né? E a partir daí, os trabalhos
começaram a surgir, bem devagar, assim. Mas eu demorei 6 meses até conseguir começar a trabalhar e a dizer que eu comecei a receber, a ganhar pelo trabalho que eu fazia, né? Porque até então eu fazia editoriais, foto, coisas que eu precisava pro meu portfólio, né? Para ir dando um upgrade, para dando força para mim mesmo. Então é isso. Nesse vídeo eu contei até aqui agora essa história. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade demais. Beleza? Me desculpe pela minha falta de jeito, por esse vídeo não estar tão bem editado, né? Mas espero ajudar alguém, espero que alguém com a minha história, né, com a minha vivência, tenha coragem de dar um passo à frente, de querer ir além dos seus sonhos, ir além dos seus medos e, quer dizer, ir sem medo. Vá, apenas faça, apenas vão, porque ninguém além de vocês vai fazer por vocês, tá? E só quero dizer que eu só tenho a agradecer. Eu passei perrengue, eu passei muitas coisas na minha vida que eu não falava pro meu pai, pra minha mãe. Eu passava sozinho, eu chorava sozinho, mas tudo isso hoje em dia valeu a pena. E pode ter certeza que eu faria tudo de novo, eu passaria tudo de novo que eu já passei. Então, galera, fica aqui meu muito obrigado. E quem quiser me mande mensagens no YouTube, no Instagram, né? E vamos bater um papo legal, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira saber alguma coisa. Tamo junto. Grande beijo. Tchau, tchau.